estamos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para nós é um motivo de muita alegria podermos celebrar ao Senhor com você, mesmo estando na sua casa. Temos vivido um tempo de distanciamento. Para nós tem sido um tempo de muita tristeza. Celebrar o culto, vendo essas cadeiras vazias, o templo vazio. Mas nós sabemos que o templo do Espírito Santo somos nós. E nós então transformamos igreja em cada casa. A sua casa hoje é um templo onde o Senhor é adorado. A palavra de Deus diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus está aí na sua casa com você. E você pode adorar esse Deus, cantando cânticos com o ministério de louvor, que tem abençoado tanto a minha vida. Esta música que acabamos de ouvir e cantar
uma música que louva o nome do nosso Deus, fala o quanto Ele é santo, santo, santo e digno de ser louvado. Eu quero te convidar a ler comigo o Salmo de número 130, vai ser projetado aí no seu televisor, ou no seu celular, ou no seu iPad. O Salmo 130, o salmista ele vai declarar um desejo muito grande de bendizer o nome do Senhor. E ele vai dizer no Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel e todas as suas iniquidades. E não é diferente conosco. Este mesmo Deus que conhece o nosso coração. O salmista, num dos salmos, ele vai dizer: sonda o meu coração. E só Deus pode, no mais íntimo do nosso ser, sondar de fato o nosso coração. E aqui o salmista ele vai declarar algumas verdades. A primeira verdade é: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A outra verdade que eu gostaria de ressaltar nesse versículo, neste capítulo, é quando ele vai dizer: pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração e confessar ao Senhor o seu pecado. Confessar ao Senhor o pecado da sua família e apresentar diante do Senhor, para que você possa fazer uma oração sincera, verdadeira, e que através desta oração Deus possa agir com graça e misericórdia mais uma vez. A palavra de Deus nos afirma que todas as manhãs o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia. E não foi diferente e não é diferente hoje. Por isso eu quero te convidar, diante dessa certeza e convicção, para que você possa se curvar diante desse Deus e pedir a este Deus o perdão dos seus pecados. Vamos orar silenciosamente. Querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai, em todos os momentos do nosso dia. Sabemos que a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu cuidado, ó Pai, nos sustentam, Deus. Nós nos alegramos, ó Pai, e somos gratos pelo perdão em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos limpa e nos purifica dos nossos pecados, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que não há sentido na nossa vida, Senhor, se não for para agradar ao Senhor, Pai, e viver uma vida santa e reta perante o Senhor, Pai. Por isso, nos conduz a nossa vida, Pai. Conduz esse culto, ó Pai, e seja conosco, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
morto por mim, firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em te viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cristo na cruz foi morto por mim e por você. E esse é o motivo maior da nossa adoração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 21 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 a 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24 ele vai dizer: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós lemos esse texto, Jesus ele faz aqui um questionamento àquela mulher. Ele vai dizer: nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. Mas ele vai dizer à mulher: olha, vós adorais o que não conheceis. E a pergunta que eu faço a você é: você sabe a quem você está devotando a sua adoração? Você sabe o porquê de fato você adora ao Senhor? Nós temos uma consciência muito clara. Por que nós adoramos o Senhor? Por que nós continuamos a gravar os cultos, mesmo que à distância, disponibilizando nas redes sociais, na internet, para que você possa na sua casa cultuar ao Senhor em família? Porque nós conhecemos quem nós cultuamos, nós sabemos quem Ele é, porque Ele já se revelou a cada um de nós. E este Jesus, quando se revela a cada um de nós, nós temos uma consciência daquilo que Ele fez por mim e por você. E nós não paramos de dizer para Ele: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, porque somente o Senhor poderia fazer o que o Senhor fez, por amor a cada um de nós. Por isso quero te convidar a continuarmos louvando ao Senhor com o nosso ministério de louvor, com o cântico que vamos cantar agora nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, Senhor, por que nós estamos aqui nesse mundo? Quero convidar você agora a adorar a esse Deus juntos.
mesmo aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, para abrir o coração e adorar a esse Deus que nos criou para o louvor da sua glória. Vamos adorar, mesmo sabemos que sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão, mas sempre juntos, adorando a esse Deus maravilhoso. Vem, essa é a hora da adoração. Vamos adorá-lo com todo o nosso coração, toda a alegria que tem dentro de você. Você possa abrir o coração e adorar a esse Deus maravilhoso. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Vem, oh, vem, vem. Amém. Venha como estás, sempre. Adorar a esse Deus maravilhoso. Sabemos que, mesmo diante de tudo que nós temos vivido, nós temos a certeza de que tudo está sob o controle de Deus. Que Ele nunca, jamais vai perder o controle de nada. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Por isso nós o adoramos com toda a alegria do nosso coração. Vamos lá? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te louvo eu te louvo para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Eu Tu és o canto Senhor, Tu e és Rei dos Reis. Ele é ao o Pai de Rei amor, que é poderoso Deus. És Eu Emmanuel, e és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que livro. me salvou. Eu canto
convidar a você abrir sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 11, o versículo 28 e até o versículo 30. Quando Jesus ele vai fazer um convite, eu creio que é um dos convites mais conhecidos por todos nós. Quando Jesus ele diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos vivendo um tempo em que temos ficado muito em casa. Fisicamente a gente está assim, descansado. Alguns irmãos, outros continuam trabalhando ainda mais. Muitos estão trabalhando aí nos hospitais e outros trabalhos essenciais que têm demandado muito esforço físico. Estes ainda continuam cansados fisicamente. Mas o convite de Jesus aqui não é um convite para alguém que queira passar umas férias para descansar o físico. Mas o convite de Jesus aqui é umas férias para a alma. Ele te convida a descansar a sua alma. E descansar a alma é diferente de você descansar o físico. O físico você tem que parar para um lugar, relaxar, deitar, talvez até dormir, aqueles que conseguem dormir de dia. Mas aqui o texto ele vai dizer para mim e para você: olha, descansa no Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E a promessa de Deus é: eu vos aliviarei. E de que maneira Deus realiza este milagre? O alívio da alma. O salmista, no Salmo 23, ele vai falar que o Senhor refrigera a nossa alma. Eu sou de Cachoeiro, Tapimirim. Cachoeiro é muito quente, por causa do calor humano, e também por causa da temperatura. O local é quente. E quantas vezes eu, quando criança ou adolescente, eu andando nas ruas de Cachoeiro, naquele calor, no sol quente, eu não tinha nada que fazer dentro de um banco, mas eu fazia questão de entrar no banco para poder ter um ar-condicionado, para poder me refrigerar. E aí depois eu continuava o caminho. Jesus é aquele que refrigera a nossa alma. E quantos de nós hoje está precisando desse refrigério que só vem da parte do Senhor? Por isso eu quero convidar você a orar ao Senhor. E na sua oração você vai dizer para o Senhor: Senhor, refrigera a minha alma, porque eu preciso deste refrigério, que só Deus pode realizar. Não é descansar, não é você deitar na sua cama, não é uma noite de sono, não é tomar um remédio para dormir, para poder você, não é beber para poder esquecer os problemas, não é você usar droga para poder fugir da realidade. Mas esse refrigério da alma é quando você consegue abrir o seu coração para Deus e falar a verdade que está na sua alma e dizer para Deus: Senhor, está pesado, está difícil e eu preciso do Senhor para me ajudar. Ore ao Senhor. O presbítero Cid vai orar nesse momento. Nós temos orado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos funcionários dos hospitais e prontos atendimentos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os empresários, profissionais liberais, os desempregados, os enfermeiros, os enfermos, os governantes, os nossos governantes. O Brasil está polarizado. A gente está vendo aí nas redes sociais uma briga desnecessária, uma mudança de foco, sabe? Vamos orar pelo nosso governo. Ele foi instituído por Deus e merece a nossa oração. Pessoas de idade de risco, os enlutados, os trabalhadores da área de comunicação, os trabalhadores da área de segurança, os funcionários de supermercados e todos que estão na frente trabalhando para que a gente possa ter o essencial. O presbítero Cid vai orar ao Senhor. E logo depois da oração dele, que o presbítero Cid vai fazer, nós teremos um cântico que inspira a nossa fé, um cântico que inspira a nossa esperança nesse Deus que
nós podemos descansar nele. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai amado, mais uma vez estamos na Tua casa, Senhor, e nesse dia queremos Te agradecer, ó Pai, por mais esse dia. Te agradecer, ó meu Deus, porque em meio a tanta turbulência que o mundo vem sofrendo, meu Pai, nós podemos ver, ó Pai, a Tua mão agindo sobre nós poderosamente, ó Pai, com todo cuidado, ó Pai, nos livrando de todo o mal. Continue, ó Pai, nos protegendo, ó Pai, nos livrando do mal, dos homens maus, nos livrando dos acidentes, ó meu Pai. Mas nesse momento especial, meu Deus, como já foi lido aqui, queremos interceder, meu Pai, pela vida daqueles que trabalham, meu Senhor, na área da saúde. Todos aqueles que têm passado horas e horas, ó Senhor, em ajuda ao próximo, Senhor. Em ajuda àqueles que precisam, ó Pai, de um cuidado médico, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a carga é pesada, meu Deus. Mas nós sabemos que a Tua mão poderosa é que nos ajude, ó Pai, a passar por tudo isso, Pai. Esteja também, meu Senhor, e clamamos aqui agora pelos nossos governantes, pelo nosso presidente e sua equipe, pelos nossos governadores e sua equipe, pelos nossos prefeitos e sua equipe, ó Pai, para que possam ver, ó Senhor, o que está passando no mundo e que possam, ó Pai, buscar no Senhor a solução e a ajuda do que se tem que fazer, ó Pai. Abençoe também, Pai, os caminhoneiros que transportam, Pai, do Brasil de ponta a ponta, alimentos e outros produtos que necessitamos, ó Pai, para o dia a dia. Pai, que eles possam, Pai, encontrar no caminho o sustento, que eles possam, Pai, que o Senhor livre eles dos maus, Ele livra dos acidentes, ó meu Pai. Tome também os empresários, Senhor, que nesse momento passa por dificuldade, ó Pai, em suas empresas. Muitos estão fechados, não sabem o que vai acontecer no amanhã, mas quando depositamos, ó Pai, a nossa esperança no Senhor, é aí que sabemos que o Senhor faz tudo. Todo dia, Pai, o Senhor nos mostra, Senhor, o qual grande o Senhor tem feito por nós. Pai, também, Pai, os nossos idosos de nossa igreja, da humanidade, Senhor. Pai, cuide, ó Pai, deles, ó Pai, dessa enfermidade, livre desse mal, Pai. Também os ilutados, aqueles que perderam, ó Pai, algum ente querido da família, ó Pai. Pai, esteja com eles também, conforte o coração. Pai, continue nos abençoando, ó Pai. Fale conosco nessa noite, através da Sua palavra. Nos alimente, ó Pai, com a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, cada dia mais ser alimentado com essa força espiritual do Senhor, possamos seguir. Muito obrigado, meu Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Eu te convido neste momento a abrir junto comigo a palavra do Senhor no Salmo 146. No Salmo 146, a partir do versículo 5, quando a palavra de Deus afirma o seguinte: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Duas características, meus queridos irmãos, do nosso Deus, nós podemos tirar deste texto no Salmo 146. Em primeiro lugar, no versículo 5, quando afirma que a nossa esperança está no Senhor, o nosso Deus. Independentemente dos momentos em que nós vivemos, bons, ruins, a nossa esperança se concentra em Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, texto lido pelo nosso pastor Davidson anteriormente, reflete muito bem sobre a esperança que está no coração daqueles que são justos. Uma vez com a esperança dentro do coração, nós a centralizamos na pessoa de Deus, porque Ele nos convida a meditarmos nele. Ele nos convida a estarmos nele. Uma outra verdade que este texto nos traz ao meu e ao seu coração está no versículo 6, quando no final do versículo diz que este Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus tem um amor sobrenatural por toda a sua criação, e por esse amor Ele é fiel. Por esse pacto que Ele mesmo realizou conosco, Ele é fiel. A desobediência por muito tempo esteve conosco, mas em Jesus Cristo nós a encontramos novamente, pessoa que nos liga até Deus, pessoa que reconecta a nossa fidelidade até ao nosso Deus, mediador do pacto que faz com que as nossas vidas sejam como um perfume suave e agradável ao nosso Deus. A nossa igreja, mesmo de portas fechadas, tem se mantido fiel, tem se mantida fiel ao nosso Deus. Portanto, neste momento, nós convidamos toda a sua família, você, todos nós somos convidados neste momento a consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas numa demonstração da nossa fidelidade para com Deus. Ele é fiel. Basta, o texto afirma que Deus é fiel. Basta também que sejamos fiéis a esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Nosso Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido um Deus fiel. É um Deus que não tem deixado faltar. É um Deus que tem mantido a nossa esperança
É um Deus que tem nos preservado, é um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem nos pastoreado, é um Deus, meu Pai, que tem visto todas as nossas aflições. E por isso eu te agradeço, porque o Senhor, como nós temos aprendido nas quartas-feiras, é um Deus presente, é um Deus que ampara todo aquele que precisa de consolo, é um Deus fiel. E portanto, meu Pai, eu quero agradecer neste momento por todos os dízimos e as ofertas, por esse momento que nós consagramos ao Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. Ao Senhor pertence todos os recursos. E eu peço, meu Pai, que o Senhor continue mantendo a obra do Senhor aqui em Laranjeiras, Serra Dourada, em Colina, no Sertão, em muitos lugares onde nós mantemos os nossos missionários, que o Senhor nunca deixe faltar. A oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. E nós estamos começando aqui mais uma semana, mais um domingo, e eu gostaria de desafiar você a não, se for possível, a não olhar para o que já passou, os desafios enfrentados nas semanas que se passaram, mas que você seja desafiado agora a olhar para frente, e a olhar para frente olhando para Cristo Jesus. Que essa mensagem dessa noite traga esse desafio para a sua vida. Continue olhando firmemente para Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a leitura que faremos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15.
Com certeza será projetado aí para facilitar a sua leitura, mas eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia em casa, você riscar o texto ali, sublinhar, pintar com a canetinha, enfim, para extrair dali o que vai chamar a sua atenção. Pega um caderno também, aproveita que você está em casa, faça anotações, porque com certeza Deus vai falar muito ao seu coração, porque é a palavra dele. Então o nosso texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, nos diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus e eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor dá a cada um de nós aqui de estarmos diante da Tua palavra. A Tua palavra que nos revigora, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos traz paz. Que isso, Deus, continue sendo verdade nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, comunique-nos a Tua palavra e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Como todos os irmãos bem sabem, desde que começamos aqui a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, Marcos escreve o seu Evangelho de uma forma bem simples, de uma forma direta, de uma forma sucinta, tudo isso com o único objetivo de responder uma pergunta que é: quem é Jesus? E ele pega o seu Evangelho então e demonstra para cada um de nós, para cada um dos seus leitores, quem é a pessoa de Cristo Jesus, a sua vida e a sua obra. E a nossa última mensagem que tivemos aqui, ainda no capítulo 1, versículos 9 até o 13, nós vimos um pouco a respeito de aspectos do ministério de Cristo Jesus, quando naquele momento do seu batismo. Quais aspectos são esses? Vamos lembrar aqui. São eles: a identificação de Jesus conosco, porque Jesus Cristo se identificou no seu batismo com a gente, pecador, mesmo ele não tendo pecado, mas ainda assim ele se identificou conosco ali no seu batismo, porque era um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Mais um aspecto que nós podemos extrair aqui do texto é a sua consagração. Jesus Cristo, em seu batismo, ele foi consagrado por Deus o Pai. Quando naquele momento em que desceu a pomba dos céus ali, nós vimos naquele dia que Jesus Cristo foi consagrado como ungido, o Cordeiro de Deus que foi até a cruz para morrer no nosso lugar. Mais um aspecto que nós vimos naquele dia foi a afirmação que Jesus Cristo recebeu de Deus o Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em ti me comprazo. E o último aspecto que nós vimos, quando do batismo de Jesus, foi a restauração de todas as coisas que já estava sendo apontada ali, através da obediência de Cristo Jesus, lá na tentação do deserto. Aquela tentação que Satanás ali esteve com Jesus, Jesus Cristo foi obediente, muito diferente de Adão. Por isso que a partir dali nós já podemos observar a restauração de todas as coisas que teremos em Cristo Jesus. Por isso nós não podemos perder de vista esses aspectos. A identificação de Jesus, a sua consagração, a sua afirmação feita por Deus o Pai e a restauração de todas as coisas que teremos nele. Não podemos perder isso de vista, porque dessa forma são aspectos fundamentais para que mantenhamos firmes a nossa fé em Cristo Jesus. Mas nesses dois versículos que nós lemos agora, do capítulo 1, versículos 14 e 15, nós vamos aprender um pouco mais acerca daquilo que Marcos nos descreve sobre o tema da mensagem, sobre o tema da pregação de Cristo Jesus. E de uma forma bem resumida, nós podemos dizer que Jesus veio anunciar ao mundo que o reino de Deus está ao nosso alcance. O reino de Deus está ao alcance. E é exatamente o fato, a realidade de que o reino de Deus está ao alcance, exatamente porque ele veio no tempo perfeito. Em segundo lugar, o reino de Deus está ao alcance porque ele veio para anunciar o retorno do rei. E em terceiro e último lugar, nós veremos que o reino de Deus está ao alcance de uma vida sob nova administração. Então vamos olhar bem atentamente aqui, em primeiro lugar, que o reino de Deus está ao nosso alcance porque ele veio no tempo perfeito. Talvez você já tenha se deparado com a seguinte cena ao acessar um site ali na internet, entrar numa página, logo que você entrou e clicou em algum lugar, já apareceu aquelas letrinhas dizendo assim, carregando, e os 3 pontinhos, ou em inglês, né? Não vou nem me arriscar a falar aqui o inglês, mas de repente tem aquela barrinha também circular,
que aparece ali, você já fica naquela tensão. Para você que é impaciente, aqueles segundos ali vão parecer uma eternidade. E a realidade é que muitos dizem o seguinte, que toda essa situação tecnológica da internet trouxe para o ser humano essa impaciência, trouxe para o ser humano esse sentimento de um imediatismo. E a gente consegue perceber nas nossas vidas isso sendo difundido para várias áreas. Quantas vezes nós buscamos esse imediatismo? Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato, de que se nós ficamos impacientes simplesmente com uma demora na internet, imagine você comigo agora o povo de Deus que ficou esperando por anos, anos e anos o Messias que seria enviado por Deus. A palavra de Deus nos conta essa história, nos mostra essa realidade de que Deus, desde o jardim do Éden, já havia prometido um Messias, aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente. A aliança com Deus em Abraão também, nós conseguimos enxergar isso. A aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com o rei Davi, tudo isso apontando para o Messias. E a gente consegue enxergar essas realidades ainda na vida dos juízes, na vida dos profetas, e isso chegou até os tempos de Jesus, quando João Batista já estava anunciando, através do seu batismo de arrependimento e o anúncio de que era chegado o reino de Deus, estava próximo o reino de Deus. E aí nós chegamos nesse momento, meus queridos, nesses versículos que lemos aqui, Jesus Cristo aparece pregando o Evangelho de Deus, dizendo que o tempo está cumprido. Ou seja, não é uma barrinha que diz que ainda está carregando, ou não é aquela barra circular dizendo que ainda precisamos esperar. A mensagem não é essa. Não precisamos aguardar ainda pacientemente. A mensagem que a Bíblia nos transmite agora em Cristo Jesus é que chegou a hora. O tempo foi cumprido. E no versículo 14 nós somos informados de que Jesus começa então o seu trabalho na Galileia, o seu ministério ali na Galileia, a partir do momento em que João Batista foi preso. Aqui nesse momento do texto, Marcos quer ressaltar a importância de trazer essa informação da prisão de João Batista, porque existe um custo. Existe um custo na pregação da mensagem do Evangelho, uma pregação de arrependimento, a pregação da vinda do reino de Deus que Jesus e João compartilhavam em comum. E assim que Jesus inicia o seu ministério público, o seu primo João é jogado na prisão. Percebam, meus queridos, acerca dessa pregação, existia um custo envolvido nisso aqui. João já estava pagando esse preço. João já estava pagando o preço por pregar o arrependimento, por pregar a vinda do reino de Deus. Esse preço, Jesus também pagaria por cada um de nós. E, no entanto, apesar de toda essa tensão, de ter o seu primo preso, alguém muito querido, chegado a ele, estar preso por conta de pregar a vinda do reino, pregar o arrependimento, ainda assim, Jesus Cristo não desanima, Ele não hesita, Ele não demora, porque Ele sabe que o tempo está cumprido. Jesus não espera a poeira baixar devido à prisão de João. Jesus Cristo não está procurando um momento mais adequado para que Ele possa pregar o Evangelho. Não, o tempo está cumprido. Ele sabe que aquele momento é o momento certo, então Ele prossegue anunciando uma mensagem de arrependimento e a mensagem que era chegado o reino de Deus. E quando nós falamos acerca do tempo perfeito de Deus, é possível a gente visualizar e enxergar isso ao longo de toda a história bíblica, como por exemplo, de que existia sempre que uma testemunha da verdade era silenciada, Deus levantava uma outra pessoa para anunciar a palavra da verdade. E isso nós vimos, por exemplo, com a morte de Moisés, quem surge? Josué. Nós vemos ainda que no tempo onde Israel não tinha rei, o próprio Deus levantava juízes para estar entre o povo, anunciando a palavra da verdade. No tempo em que existiam os profetas, sempre que morria um profeta, se levantava um outro profeta. E quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que, assim como aconteceu com João Batista, que foi preso, agora Jesus está anunciando essa mensagem do Evangelho. E olhamos mais para frente ainda, quando Jesus foi morto, depois de haver ressuscitado, de ter enviado o Santo Espírito dele para a vida dos seus discípulos, Jesus volta aos céus e quem continua na caminhada pregando o Evangelho do Reino? Exatamente os discípulos, pregando arrependimento e pregando a chegada do reino de Deus. E essa mensagem continua ainda hoje nos nossos dias, meus queridos. Precisamos ainda hoje pregar o arrependimento e que é chegado o reino de Deus. Deus continua levantando pessoas.
Deus continua levantando pessoas comprometidas com a pregação do Evangelho. E isso tudo, independentemente do lugar onde elas estão. Percebam que aqui no texto nos mostra o exemplo claro de onde Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho de Deus. Marcos diz que Jesus entra na Galileia pregando o Evangelho de Deus. Por que a Galileia? Galileia, nos tempos de Jesus, era um local de conflito, era um local de ameaça, era um local de mistura racial, um local de intensa atividade comercial também. Uma cidade grande, uma cidade onde a história nos mostra que muitos dos grandes conflitos, das grandes batalhas do mundo antigo foram travadas ali na Galileia. Uma cidade com várias culturas, língua, história e diversidade religiosa. E Jesus está ali. Jesus está ali anunciando exatamente que o tempo está cumprido, naquela região onde ele foi criado, naquela região onde seus familiares moravam, naquela região onde todas as pessoas o conheciam. Muitos teólogos apontam para nós o fato de que esse tempo que estava sendo cumprido com a vinda de Cristo Jesus se deu num período da história onde o Império Romano estava em ascensão. Vários povos já tinham sido dominados pelo Império Romano e que os teólogos dizem era o seguinte: olha, isso facilitou muito a expansão do cristianismo. É bacana a gente pensar dessa forma, só que nós somos meros mortais. Nós não conseguimos chegar na intenção que está no Senhor Deus. Nós não conseguimos sondar a mente do Senhor, mas o que nós podemos aprender aqui, diante desse texto, diante da palavra do Senhor que nos foi revelada, é que Deus tem o seu tempo. E o tempo do Senhor é um tempo perfeito. O texto nos informa isso, que o tempo está cumprido, o tempo foi cumprido. Deus fez isso acontecer. Ele cumpriu as suas promessas em sua soberania e em sua providência. O apóstolo Paulo demonstra isso ao nos escrever lá em Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7, quando diz o seguinte: que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, o dia em que os nossos olhos foram abertos para as seguintes verdades que Paulo traz aqui para nós, de que existe um Deus que nos ama. Esse Deus que nos ama enviou Cristo Jesus a esse mundo, o próprio Deus encarnado, para viver uma vida perfeita no nosso lugar, cumprindo a lei para aqueles que estavam debaixo da lei, morrendo então no nosso lugar, assumindo a culpa pelos nossos pecados, perdoando assim então os nossos pecados, mas venceu a morte. Morreu na cruz, sim, mas ele venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia e nos apresentou então como justos diante de Deus, que nos possibilitou também, como o texto de Paulo nos demonstra, sermos chamados de filhos de Deus, que nos abriu a porta para um relacionamento com Deus, porque agora, se somos filhos de Deus, podemos o chamar de Pai. É claro que esse foi um dia muito especial na minha vida e na sua vida, o dia em que Deus abriu os nossos olhos para enxergarmos essa realidade, foi o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, quantas são as vezes em que nós questionamos o porquê que Deus não interviu naquele momento da minha vida? Por que Deus não agiu diante de determinada situação que eu vivi no passado? Mas nós precisamos entender que Ele é soberano. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o momento certo, o momento exato de intervir nas nossas vidas, na nossa história. Nós podemos até questionar, mas duvidar jamais. Que os nossos questionamentos nos levem dia a dia a momentos de comunhão, e um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Exatamente porque Jesus Cristo nos convida a viver intensamente todos os dias de nossas vidas como se fosse aquele primeiro dia em que Ele mesmo abriu os nossos olhos através da sua graça, da sua misericórdia, nos mostrando a redenção, porque vivendo assim, nós podemos mostrar e anunciar a esse mundo que o reino de Deus está ao alcance, porque o tempo de Deus é perfeito e Ele cumpre as suas promessas, exatamente porque o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel, meus queridos. O reino de Deus está ao nosso alcance. O tempo de Deus é perfeito. O nosso Deus é fiel. Mas existe um grande problema,
Existe um grande problema, é que muitas vezes nós lutamos exatamente para confiar em Deus. Tudo isso porque ainda nos sentimos atraídos. Tudo isso porque muitas vezes ainda estamos subordinados a tantos outros reinos, a tantos outros reinados que querem se dispor nas nossas vidas. E nesse período, nesse exato período que estamos vivendo aqui do novo coronavírus ou Covid-19, quantas pessoas têm se colocado no reino da ansiedade? Talvez aquelas pessoas que já eram ansiosas antes de todo esse momento que estamos vivendo, estão mais ansiosas ainda. Quantas pessoas ainda têm vivido sobre o reinado das riquezas e agora se veem sem uma saída diante dessa situação de uma crise econômica? Sabemos de empresas que têm mandado funcionários embora, pequenos comerciantes que têm até ido à falência, pessoas que tiveram seus salários reduzidos, pessoas que perderam seus empregos. E agora? O que fazer? Suicídios têm acontecido exatamente sendo fomentados por toda essa falsa sensação de que o dinheiro traz segurança, o dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz prazer, o dinheiro traz liberdade. Mas quando o dinheiro acaba, o que resta? O que sobra nas nossas vidas? Quantas pessoas têm se prendido a esse reinado das riquezas? Quantas pessoas ainda têm vivido sobre o reinado do umbigo? Tem isso sim, o reinado do umbigo. Pessoas que estão importando simplesmente com a vida delas mesmas. Pessoas egoístas, pessoas invejosas, pessoas que não são solidárias, pessoas que não são generosas. E quantos outros reinados têm se levantado sobre as nossas vidas, tentando tomar conta de cada um de nós. Mas, meus queridos, são nesses momentos, nesses exatos momentos, em que nós precisamos ouvir a mensagem de Cristo Jesus para nós. Que mensagem é essa? De que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está ao nosso alcance. Por isso que Jesus, em seu ministério, veio anunciar exatamente isso. Que o reino está ao nosso alcance, exatamente porque ele veio anunciar o retorno do rei. Acompanhe comigo o versículo 15, que diz o seguinte: Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que nós podemos aprender aqui, meus queridos? Nós precisamos entender que nas Escrituras, quando elas nos falam, nos ensinam acerca do reino de Deus, não tem nada a ver com um domínio geográfico sobre o qual Deus reina, mas tem a ver com a soberania de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações, a soberania por meio da qual Ele exerce esse reinado. Não tem a ver com um local com limites e fronteiras que você pode colocar ali, traçar no mapa, não. O reino de Deus não é isso, mas o reino de Deus, a soberania de Deus, é algo que vem nos nossos corações. É algo que nós entendemos sendo da graça de Deus para cada um de nós, e tudo isso apesar dos nossos pecados. O reino de Deus, exercido em Cristo Jesus, apresentou e ainda apresenta a cada um de nós características muito diferentes daquilo que o mundo na época gostaria que fosse. E ainda nos nossos dias, aquilo que muitos gostariam que Jesus fosse, Ele apresentou algo totalmente diferente. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nos tempos de Jesus, a expectativa do povo judeu, a expectativa do povo de Israel, a expectativa do povo de Deus era de que o reino de Deus chegaria em termos geopolíticos, né, com a reivindicação de Israel ali, a reivindicação e o triunfo de Israel sobre os seus inimigos, principalmente sobre o Império Romano. Mas Jesus está jogando todo esse pensamento por água abaixo. Jesus chega e declara que com a sua chegada, o reino de Deus já estava entre eles. E como o restante do Evangelho de Marcos nos mostra, percebam como é interessante a gente entender o momento que eles viviam na época, porque não é diferente dos momentos em que vivemos hoje. Enquanto as elites religiosas dos tempos de Jesus, os governantes políticos exerciam o poder para os seus próprios fins, Jesus Cristo vem e anuncia um reino de Deus, um reino diferente, porque Jesus Cristo estava entre nós como alguém que serve. Jesus Cristo continua no nosso meio como sendo alguém que serve. E Ele ensina a cada um de nós a viver dessa maneira. Quantas vezes fica perceptível a nós enxergarmos essa realidade de que muitas lideranças religiosas, de que políticos se levantam, vêm e vão, ainda assim sempre buscando os seus interesses. Mas Jesus se mostra como sendo um Deus que serve. Não serve aos nossos meros caprichos, mas nos serve dispondo-nos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua generosidade. E Ele exige isso de cada um de nós.
Enquanto ainda os mais vulneráveis da sociedade na época eram oprimidos, eram esquecidos, e isso acontece ainda hoje, o reino de Deus em Jesus restaura a saúde daqueles que estão doentes, alimenta os famintos e destrói o poder de Satanás sobre a vida daquelas pessoas que estavam subjugadas sobre o império das trevas. Porque Jesus traz liberdade espiritual. Enquanto a cultura da época, e a nossa cultura hoje ainda valoriza o poder, o prestígio, a posição, o status, o reino de Deus em Cristo Jesus vai nos mostrar valores e princípios totalmente diferentes, refletindo o caráter de Cristo Jesus, como a pobreza de espírito, o choro pelos pecados, a mansidão, a fome, a sede por justiça, a misericórdia, a pureza de coração e a pacificação. Tudo isso nós precisamos buscar dia após dia nas nossas vidas. Mas é possível enxergar aqui nesse texto também de que o reino de Deus, se fazendo presente em nossas vidas, nos dá ainda a garantia de uma plenitude desse reino quando da volta de Cristo Jesus. Nós viveremos a plenitude desse reino quando Jesus voltar triunfante nos céus para buscar a sua igreja. Sendo assim, o cristão já precisa começar a viver agora essa vida que ele tanto espera no porvir. É possível, meus irmãos, começarmos desde já agora viver a vida do porvir. Por isso, busque ao Senhor Deus de todo o seu coração. Busque ao Senhor Deus em comunhão, em unidade com Ele. Busque cada dia mais a presença do Senhor Deus. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é desafiador para cada um de nós, e eu sei que sozinhos nós não temos condições de viver a vida de Cristo Jesus. Mas é por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, para anunciar que o reino de Deus está ao nosso alcance, porque Ele nos traz uma vida, uma nova vida, sobre uma nova administração. A presença do reino de Deus traz essas implicações nas nossas vidas, e o convite de Jesus é: venha viver sobre uma nova administração, venha viver sobre uma nova direção, e o versículo 15 nos aponta para isso, porque a pregação de Cristo Jesus era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui está o que realmente significa estar no reino de Deus. É dobrar os joelhos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. Aqui está exatamente o que significa as palavras de Cristo Jesus com arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é o próprio Cristo Jesus convocando cada um de nós, homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, todos para se dobrar diante de Cristo Jesus. Jesus Cristo nos convida, nos chama à conversão. Arrependa-se e creia no Evangelho. E é de extrema importância aqui, meus queridos, nós entendermos essa realidade de que Jesus está nos dizendo aqui como sendo um único ponto, e não dois: o arrependimento e o crer no Evangelho. Arrependimento e fé são elementos de uma mesma substância, são elementos da conversão. E esses termos, você vai perceber que na Bíblia nunca estão separados um do outro. Por mais que você veja ali a palavra arrependimento num lugar, ou crer e a fé em Jesus em outro lugar, mas eles estão implícitos, eles estão juntos, eles estão conectados, porque não é possível a gente se arrepender sem acreditar, sem crer em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que todo aquele que crê em Jesus se arrepende. Um está conectado ao outro. Arrependimento também não é uma condição para que a gente tenha fé. Ao mesmo tempo que a fé não existe naquele coração que ainda não se voltou do seu pecado para o Senhor Deus em arrependimento. Percebam, meus queridos, que essas realidades nós precisamos colocar em evidência nas nossas vidas. Uma vida de arrependimento e uma vida de crença, de fé em Cristo Jesus. Com certeza, talvez você já ouviu alguém dizer o seguinte: olha, eu preciso me afastar do meu pecado primeiro para depois eu ir até a Cristo Jesus. Ou talvez você já ouviu: olha, deixa eu consertar a minha vida, depois eu procuro esse Deus. Eu preciso me sentir amado por Ele primeiro, para que depois eu venha procurá-lo. Eu preciso lidar com os meus pecados, para depois procurar a Cristo Jesus. Será que você pensa dessa maneira? Será que você tem pensado dessa forma? Porque muitas vezes o nosso coração nos engana, nos fazendo pensar todas essas coisas. Muitas vezes nós somos legalistas. E a realidade é que nós não temos a menor condição de lidar com os nossos pecados. E os nossos pecados vão tentar fazer com que a gente sinta que somos bons o suficiente.
Mas lá no fundo nós sabemos que não somos bons o suficiente. Isso não é verdade. O pecado vai fazer com que a gente tente sempre amenizar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Eu falei só uma mentirinha, não é nada demais. Eu traí minha esposa, mas ela fez isso primeiro, fez aquilo. E a gente sempre vai tentando se justificar. O pecado vai tentar-nos, diante dessas realidades, amenizar o nosso pecado. Só que, na verdade, nós nunca nos sentiremos limpos o suficiente. Nós nunca nos sentiremos com aquela culpa que foi esvaziada. A culpa vai estar sempre presente. O pecado ainda vai fazer com que a gente se sinta muito melhor do que o outro. O pecado vai fazer com que a gente se sinta muito mais santo do que o outro. Religiosos o suficiente, merecedores o suficiente, mas lá no fundo, nós sabemos que não somos nada disso. Tudo isso porque o pecado nos traz um vazio. E na busca por preencher esse vazio, nós vamos enchendo os nossos corações, as nossas vidas, exatamente com tudo aquilo que nos afasta do Senhor Deus. Nós somos como aquela criança que o papai e a mamãe chegam e dizem o seguinte: olha filho, eu vou deixar essa barra de chocolate aqui em cima da mesa. Você não vai pegar, você não pode comer. E aí naquele momento do flagra, os pais pegam a criancinha ali com chocolate na boca, mas a criança tenta negar de tudo que é jeito. Está com a boca toda suja, ela tenta se limpar ali de qualquer forma, mas quanto mais ela se limpa, mais a coisa piora. Assim somos nós com os nossos pecados. Quando tentamos nos justificar, a coisa só piora. Nós só nos afundamos nos nossos pecados. E é por isso que precisamos ouvir a mensagem de Cristo Jesus. Que o reino está ao nosso alcance. Basta nos arrependermos e crermos no Evangelho. Se de fato queremos ser limpos, se de fato queremos estar limpos de todo o coração, precisamos ir até a Jesus. Só Ele nos dá forças para nos afastarmos dos nossos pecados e nos voltarmos a Ele mesmo. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Quando Jesus disse, arrependa-se e creia no Evangelho, Ele queria dizer o seguinte: olha, é hora de você parar de fingir que você é o rei da sua vida, de que você tem o controle de toda a situação. Está na hora de você encarar a realidade que não existe possibilidade alguma de você conquistar a salvação por seus méritos próprios, por sua justiça própria. Porque nós não estamos no controle das nossas vidas, meus queridos. Nós nunca estivemos. A ilusão de que estamos no controle promete um caminho para a paz, para a liberdade, para a segurança. E, na verdade, tudo o que faz é levar a gente mais a fundo na escravidão, na ansiedade, ao medo e ao desespero. Não fomos feitos para estar no controle. Nós fomos feitos para dobrar os nossos joelhos diante de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, confiar apenas nele, porque no reino de Cristo Jesus, aí sim, a paz, a liberdade, a segurança. Por isso o convite de Jesus a cada um de nós, dizendo que o reino está ao nosso alcance, é o seguinte: renda-se ao Rei do Reino, renda-se a Cristo Jesus. E a minha pergunta para você hoje é: será que de fato você tem vivido uma vida de serviço a Cristo Jesus? Será que você tem se rendido ao Rei do Reino, a Cristo Jesus? Vale a pena refletirmos sobre essas coisas, meus queridos, porque o reino está ao nosso alcance. Cristo Jesus veio no tempo perfeito, Deus cumpriu as suas promessas, Ele se mostrou como sendo o nosso Rei, e cabe a cada um de nós agora viver sob essa nova administração, sob a direção de Cristo Jesus, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz ao seu coração, ao seu lar, à sua família. E eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai querido, mais uma vez, com gratidão em nossos corações, nós estamos diante do Senhor, agradecidos porque é a palavra do Senhor que nós ouvimos, é a palavra do Senhor que nós compartilhamos, e é exatamente essa palavra do Senhor, de que o reino do Senhor está ao nosso alcance, que nós queremos compartilhar dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso local de trabalho, pela internet, onde estivermos, queremos anunciar essa mensagem de que o Senhor se faz presente, de que no momento certo o Senhor intervém nas nossas vidas, muda a nossa história, muda a nossa realidade, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor tem um domínio sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, nos ajude a cada dia mais estarmos de joelhos aos teus pés. Entendemos que somos teus, tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, é para a glória do Senhor.
Nos abençoe nisso, Pai. Nos desafie a vivermos essa realidade durante essa semana. E que assim sejamos canal de bênçãos por onde nós formos, aonde estivermos, para a honra e glória do Senhor. E essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, meus irmãos, ouvirmos da palavra do Senhor, ministrada pelo reverendo Jonatas, a respeito do reino de Deus e a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. O nosso desejo, a nossa esperança é que essa palavra alcance o seu coração, que você seja tremendamente abençoado por esta palavra durante esta semana. Nosso culto está terminando, mas nós queremos estar conectados com você durante esta semana. Todos os dias da semana nós temos atividade na internet, em nossos canais, nos canais liberados pelas sociedades internas, no Zoom, no YouTube, no Facebook. Todos os dias nós temos alguma programação diferente. Você pode, daqui a pouco, logo quando o reverendo Jonatas dá a bênção apostólica, você pode correr para a sala do Zoom dos jovens ou dos adolescentes, onde eles estarão orando, estarão se reunindo virtualmente a fim de orar a Deus. Todos os dias a UMP está se reunindo também no Zoom, principalmente na segunda-feira, às 19 horas. Eles estão estudando um livro interessantíssimo chamado de Louco Amor, um livro que conta a história deste amor extraordinário que Deus tem por nós. Às segundas-feiras, às 19 horas, a UMP tem se reunido. Mas todos os dias eles estão juntos a fim de orar, de segunda a segunda. Procure mais informações, você pode procurar pela presidente da UMP, a Camila Matiello. Na quarta-feira nós também temos o nosso culto, quarta-feira, às 19h30, finalizando essa série de mensagens, o terceiro episódio dessa série de mensagens, intitulada de Onde Deus Está. Nós temos um encontro na próxima quarta-feira, às 19h30. Terça-feira também nós teremos a reunião do coro. O coro da IPBL estará se reunindo na terça-feira, às 19h30. Se quiser mais informações a respeito do coro, você pode procurar a nossa irmã Patrícia, que ela vai te dar mais informações. E na quinta-feira, meus irmãos, marca na sua agenda, nós temos a UPA às 19h30, nós temos a SAF às 19h30 também, e nós temos a UCP às 20h30. UCP 20h30. Então, se você quer mais informações a respeito da UPA, você pode procurar o nosso irmão Cid Matiello e a nossa irmã Cíntia Matiello. Se você quer mais informações a respeito da SAF, você pode procurar a nossa irmã Eliana. Se você quer mais informações a respeito da nossa UCP, que está se reunindo às 20h30 da noite, você pode procurar o nosso irmão Eberton, que está conduzindo todo este momento de live na UCP. Nós também estamos nos reunindo na UCP às 15 horas no domingo. A nossa UPH tem servido na pessoa do seu presidente e muitos irmãos que têm vindo aqui à nossa igreja nos auxiliar a respeito da campanha A Caixa Está Vazia. Percebe então, meus irmãos, que a nossa igreja continua. As atividades da nossa igreja, elas continuam diariamente e nós continuamos trabalhando para o reino de Deus. Se você quer mais informações, se você quiser se envolver em alguma sociedade interna, em algum ministério, procure cada líder desse ministério, que você certamente será abençoado e capacitado para abençoar outras pessoas. Então, nós nos encontramos durante essa semana. Você fica com Deus, que Deus abençoe sua casa, proteja toda a sua família, e nós nos despediremos agora com a bênção apostólica dada pelo reverendo Jonatas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, e que seja assim não só hoje, mas para todo sempre, assim oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe.